Quando Sarah abriu a porta do quarto, deu de cara com um segredo do marido. Naquela hora, Richard estava tomado por uma excitação tão intensa que nem percebeu que a esposa estava ali, bem atrás dele. Sarah ficou imóvel, sem saber o que fazer. Dividida entre fugir ou enfrentar tudo, lembrou que a vizinha ainda a aguardava na sala para a caminhada. Segurando a raiva, ela limpou a garganta suavemente, apenas para avisar ao marido que ela estava ali. Sarah, pós-graduada em literatura, adorava conversar sobre livros clássicos com as vizinhas enquanto passeavam, mas, naquele dia, o brilho no olhar dela simplesmente sumiu. Quando voltou para casa, lá estava Richard, esperando por ela na porta, com o rosto fechado, pronto para discutir. Sarah, porém, respondeu com um tom irônico, sem mostrar nem um pouco de arrependimento ou culpa, o que só fez a decepção de Sarah aumentar. Ela lançou um olhar gelado e subiu as escadas sem dizer mais nada. Naquela noite, Sarah não deu banho na filha, não trocou o pijama da menina e nem percebeu quando ela dormiu. Richard, por outro lado, preferiu não arrumar confusão e dormiu no sofá da sala mesmo. Os dois pareciam ter se esquecido de que tinham uma filha de 3 anos que ainda precisava muito deles. No dia seguinte, quando Richard saiu cedo para trabalhar, Sarah correu para o escritório dele, querendo entender por que estava sendo deixada de lado. Enquanto vasculhava os papéis sobre a mesa, achou várias folhas amassadas largadas ali. Isso só fez seu coração doer mais. Será que, mesmo jovem, ele já tinha perdido todo o interesse nela? Consumida pela dor, Sarah pegou um dos papéis e leu atentamente. Ao terminar, seu mundo desabou por completo. Mesmo com 1000 dúvidas, ela não quis conversar com Richard. No lugar disso, rasgou uma revista que estava por perto, deixando a raiva escapar. De repente, um panfleto caiu da revista e chamou sua atenção. Como uma forma de consolo, decidiu comprar um maiô vermelho que desejava fazia tempo. Mas esse maiô não era para impressionar Richard, era para outro homem, um que ela só viu 2 vezes, Brad. Dias antes, Brad surgiu no parquinho com seu filho e logo chamou a atenção de todas as mães que estavam por lá. Sarah observou com calma e achou ele comum, até perceber que todas as mães, sempre discretas e sérias, estavam sorrindo como adolescentes apaixonadas. Brad, alheio a tudo, cuidava do filho com todo o carinho. Há 2 anos, era ele quem ficava com o menino o dia todo, mesmo que a criança parecesse mais apegada à mãe. Casey, sempre que via o filho correndo para abraçar Casey quando ela voltava do trabalho, Brad sentia uma tristeza silenciosa. Durante o jantar, comentou que precisava de um celular novo. Casey não negou, mas disse que talvez desse para comprar no fim do mês. Dependendo das contas, Brad sabia que todas as despesas vinham dela, então apenas assentiu, mesmo contrariado. Depois do jantar, Casey insistiu para que ele fosse estudar na biblioteca. Por causa da prova da OAB, Brad já tinha sido reprovado 2 vezes e nem conseguia mais estudar direito. Em vez disso, passava as noites vendo adolescentes andarem de skate no parque. Aquela liberdade inocente mexia com ele de um jeito doce. No outro dia, Brad voltou ao parquinho, e de novo, todas as mães olharam para ele. Ele nem imaginava que seu visual e corpo já eram assunto secreto entre elas. Mary, uma das mães, desafiou Sarah a pedir o número de Brad, oferecendo $5 se ela conseguisse. Determinada, Sarah aproveitou enquanto empurrava o balanço da filha e puxou conversa com ele. No papo, elogiou a coragem dele por ser pai em tempo integral. Brad ficou tocado com as palavras. Era a primeira vez que alguém realmente o compreendia. Cada frase de Sarah parecia iluminar o coração dele e tirar a névoa da mente. Sarah também se surpreendeu com a sinceridade de Brad, mas sabia que só pessoas solitárias se abriam assim com estranhos, e sentiu pena dele. Na despedida, lembrou do desafio de Mary. A mulher só queria um abraço, só para deixar as outras mães com inveja, mas ela nunca imaginou que, depois do abraço, Brad fosse surpreendê-la com um beijo. O gesto ousado dos dois causou indignação entre as outras mães, que imediatamente levaram seus filhos embora, deixando o local com pressa e desconforto. Na verdade, Brad não era advogado, como diziam. Ele havia reprovado 2 vezes no exame da ordem. Sarah dizia isso apenas para satisfazer sua vaidade. Para aquelas mães, Sarah não era uma boa mãe. Quando levava sua filha Lucy ao parque, frequentemente esquecia de levar o almoço da menina, e sempre precisava da ajuda das outras mães para resolver isso. Às vezes, os vizinhos, que costumavam caminhar com ela à noite, davam brinquedos para Lucy, mas ela nunca se lembrava de comprar algo para a filha. Mesmo quando Lucy pedia para ouvir uma história, Sarah demonstrava impaciência. Ela mesma não entendia por que agia assim com sua filha. Essa falta de atenção e a impaciência visível fizeram com que as outras mães a desprezassem. O beijo repentino de Brad foi inesperado, mas ver o pânico das outras mães deixou Sarah com um certo prazer e até entusiasmo, como se, no fundo, ela desejasse que aquele relacionamento avançasse. No entanto, como esposa e mãe, ela tentava reprimir esses pensamentos loucos. Tudo mudou quando ela pegou o marido assistindo a algo inapropriado no computador. Naquele momento, todas as preocupações que ela tinha desapareceram. Depois do encontro no parque, a vida de Brad pareceu ganhar uma nova luz, quebrando a monotonia e o tédio do dia a dia. Embora Sarah não fosse o tipo de mulher que ele gostava, ela não era bonita, era baixinha e não tinha muito charme feminino. Ainda assim, ela foi entrando silenciosamente no mundo dele. No dia seguinte, quando voltou ao parque, Brad descobriu que não havia ninguém lá. Sua expectativa deu lugar a um sentimento profundo de vazio e decepção. Achava que sua vida voltaria à rotina chata
chata de sempre. Mas alguns dias depois, encontrou Brad por acaso na piscina. O olhar entre os dois deixava claro o desejo que sentiam, tão quente e direto quanto o sol do verão. Sarah aproveitou a oportunidade para pedir que Brad passasse protetor solar nela, deixando evidente seus sentimentos. A partir de então, os dois usaram as crianças como desculpa para se encontrarem. Aaron e Lucy se tornaram companheiros inseparáveis, mesmo sem opção. Naquele verão carregado de tensão e desejo, os limites do casamento começaram a ser testados repetidamente. Com o tempo, conversas simples e toques aparentemente acidentais já não bastavam mais para satisfazer os desejos crescentes entre os dois. Eles começaram a querer algo mais íntimo. Brad mal chegava em casa e já pensava no próximo encontro. Ele ficava preso às lembranças daquele breve, mas tentador, momento na piscina. Já não se preocupava em preparar jantares especiais para sua esposa, Cassie, bastava uma massa qualquer. Quando ela falava sobre o trabalho, ele não prestava atenção, às vezes respondia com frases vagas, outras vezes, apenas se calava. Mas o destino sempre gosta de surpreender. Naquele dia, ao sair da piscina, uma chuva forte começou a cair. Sarah insistiu para que Brad e seu filho fossem até a casa dela se abrigar. Assim que chegaram, as crianças, cansadas, dormiram rapidamente. Quando Brad desceu as escadas, percebeu como a casa de Sarah era espaçosa e não escondeu a curiosidade. Perguntou sobre o trabalho do marido dela. Sem pensar muito, Sarah respondeu: o trabalho dele é mentir. Não parecia uma piada. Sua fala carregava frustração e desprezo. Após isso, ela levou as roupas molhadas das crianças para a lavanderia. Brad, sem ter o que fazer, começou a explorar a casa. No escritório de Sarah, pegou um livro na mesa e começou a folhear. As anotações sobre amor pareciam refletir o vazio emocional e o desejo de Sarah por carinho. E então, ao virar uma das páginas, Brad encontrou uma foto sua. Naquele instante, a barreira invisível entre eles pareceu desaparecer. Os sentimentos ficaram intensos e evidentes. Brad não conseguiu mais conter o impulso e foi até a lavanderia. Quando os olhos dos dois se encontraram, o desejo reprimido explodiu como uma faísca sendo acesa.